Então, olha, como você bem disse aqui antes, né, no bloco inicial aqui do jornal, o Sindicato dos Médicos em Sergipe e o Conselho Regional de Medicina fizeram uma terceira inspeção na maternidade Lourdes Nogueira. E eles descobriram lá uma série de irregularidades. Esse tema foi discutido, inclusive, ontem na Câmara Municipal. A gente separou aqui 3 pronunciamentos de vereadores que falaram sobre essas irregularidades identificadas. O primeiro deles, a gente vai botar para rodar ao vivo com imagens no YouTube, foi do vereador Irã Barbosa. Vamos conferir. E por último, senhor presidente, eu quero me referir a uma ação que foi anunciada, realizada ontem à tarde, uma ação de fiscalização, tanto do Sindicato dos Médicos aqui de Sergipe, como também do Conselho Regional de Medicina do nosso estado, que estiveram fiscalizando ontem a maternidade Nossa Senhora de Lourdes, não é? E fizeram, a maternidade Lourdes Nogueira, e fizeram lá a fiscalização, estão denunciando uma situação de precariedade lá na maternidade municipal Lourdes Nogueira. E trouxeram para nós informações, confirmaram, na verdade, informações que nós estamos acompanhando com muita preocupação. Nós, os usuários, os trabalhadores daquela unidade de saúde. Pois é, Lara, então esses detalhamento do que foi descoberto lá, a gente vai verificar daqui a pouco, mas teve mais pronunciamento. Teve mais pronunciamento, a vereadora Sônia Meire também falou um pouco sobre o assunto. A precarização do trabalho aqui, o não recebimento dos salários em dia, tem a ver com a relação entre empresa e prefeitura municipal, a partir de contratos que foram firmados, de um contrato firmado, e que não foi cumprido também com a empresa. E a secretária atual afirmou, e também a pessoa da empresa, que estava pagando de janeiro para cá, mas os 2 meses não haviam sido pagos. A empresa colocou que de 100% do que recebe, 70% é para a folha de pagamento. E, por isso, não tinha condição de fazer redução de 20%. O que é que ocorre? A consequência. A empresa não aceitou o contrato, que é de 5 anos, só tinha 2 anos de execução, para reduzir 20%, porque ia implicar nos salários e na manutenção da maternidade. Ela não aceitou a proposta da atual gestão e está num processo agora de distrato. O que é que a Prefeitura e a Secretaria da Saúde devem fazer? Com base nos contratos, deve acompanhar o processo, é minimamente o que tem que ser feito. É acompanhar o processo de transição, pagar o que lhe é devido e acompanhar o processo de transição para evitar que as consequências recaiam sobre os trabalhadores e sobre o atendimento público para as bebês e para as gestantes. Pois é, Lara, Sônia ela alertou para 2 coisas. Primeiro, ela relembra que um dos motivos do distrato tem a ver com dívidas da gestão passada, que inclusive a gestão atual se manifestou sobre isso, falou sobre essa dívida que gira em torno de 15 milhões de reais e que isso tem implicado aí no funcionamento da maternidade na gestão atual. E outro detalhe que ela chama atenção é que a Prefeitura e a Secretaria Municipal continuem acompanhando essa reta final de serviços, até porque o contrato com o INTS vai até o final do mês de abril. E ela aponta também, cita alguns pontos que foram mencionados após essa inspeção, essa terceira inspeção pelo CRM e também pelo Sindicato dos Médicos, que seriam os mesmos problemas que foram constatados nas inspeções anteriores, como o atraso salarial e ali a falta de alguns insumos básicos para que os profissionais, é claro, consigam exercer sua atividade. Temos mais um pronunciamento. Quem também falou sobre essa situação de irregularidades na maternidade Lourdes Nogueira foi o vereador Breno Garibaldi. O INTS tá achando o quê? Que Aracaju é bagunça? Só esse ano a Prefeitura de Aracaju já repassou para o INTS mais de 25 milhões de reais de dinheiro público que uma empresa dita séria, com mais de 15 anos no mercado, que atua em várias cidades, vários estados, chega em Aracaju e quer fazer bagunça. Porque está recebendo dinheiro público e não está repassando para os profissionais que estão lá. O pessoal não sabe o que vai acontecer. Sabe que o contrato termina agora, final do mês de abril. Começa outra empresa, e aí? O que é que vai acontecer com 700 funcionários? Que tipo de política é essa que a gente está vivendo ainda aí hoje, hein? A gente está em 2025, gente. A gente precisa fazer política respeitando as pessoas. Respeitando as crianças que estão nascendo lá, os médicos mandando mensagem dizendo que vão suspender as atividades porque não recebem pagamento há mais de 3 meses e o dinheiro está na conta da empresa.
Pois é, o vereador relembrou também, né, esse ponto, que a responsabilidade da aplicação dos recursos que são repassados pela gestão municipal, incluindo o pagamento, é claro, dos profissionais e a manutenção da unidade, é do Instituto que realmente Ainda faz a segue, gestão. né, com o Instituto. Porque só vai até o dia 30 de abril, mas ainda tem responsabilidade e tem serviços a serem cumpridos, até porque a maternidade é fundamental para o funcionamento aqui dessa gestão da saúde aqui em Aracaju, na verdade. Temos pela linha telefônica quem vai trazer os detalhes sobre as irregularidades que foram identificadas na maternidade Lourdes Nogueira, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Sergipe, doutor Gilvan Pinto. Doutor Gilvan, bom dia. Bom dia. Gilvan Monteiro, né? Acho que é assim que geralmente utiliza. Perdão, doutor Gilvan Monteiro, vamos lá. Doutor, essa foi a terceira inspeção que foi realizada neste ano, foi aí uma inspeção conjunta com o Conselho Regional de Medicina e o Sindicato dos Médicos de Sergipe, e veio então essa constatação das mesmas irregularidades que haviam sido apontadas anteriormente. Qual foi o cenário? Eu queria que o senhor descrevesse para quem nos acompanha, para dar um panorama para o nosso público entender por que é que vocês relataram então essas irregularidades. Qual foi a situação que vocês encontraram na maternidade Lourdes Nogueira? O cenário, na verdade, está pior. Lamentavelmente, está pior. E nós detectamos na fiscalização, por exemplo, que não tinha nem papel, toalha, para se enxugar as mãos depois que lava as mãos. Nas unidades da maternidade. Uns locais tinham papel toalha, outros não. Relataram também os plantonistas períodos de falta de papel higiênico. Em uns locais tinham, outros não. Assim como também de sabonete líquido para lavar as mãos, em uns locais tinham, outros não. Ou seja, a situação em relação ao que está pior. E a outra coisa que chama atenção é que se fala muito que o contrato encerra dia 30, ninguém chegou para falar para a equipe médica o que é que vai acontecer. Se eles continuam na escala, se a escala acaba e vem um novo grupo de médicos para trabalhar, como é que vai ser essa transição se for mudar os médicos que estão do plantão. O fato é que a partir do dia 1º não tem escala de médico na maternidade de Lourdes Nogueira. Os médicos não têm conhecimento. É um absurdo isso daí. Ninguém sabe se vai continuar trabalhando ou se não vai continuar trabalhando. Então, a obrigação do médico em manter a escala é apenas até o dia 30. A partir do dia 30, ninguém sabe o que vai acontecer na maternidade. Se vai manter, se vão renovar, se vão permanecer com os médicos da pediatria, da obstetrícia, ninguém sabe no hospital. Então, é preciso que se tenha essa definição para que as pessoas voltem a trabalhar em paz, mesmo porque já tem médicos de algumas escalas procurando emprego em outros lugares. E vão deixar, e já começam a ter falha, por exemplo, na escala da pediatria. Já começou a ter falha na escala da pediatria, da neonatologia. Às vezes, o centro cirúrgico trava a sala de recuperação pós-anestésica, não por falta de vaga no hospital, mas por falta de funcionário de enfermagem para receber os pacientes na enfermaria. Então, uma coisa causa impacto na outra, né? E o que os médicos falam, ontem à noite tivemos até uma reunião no conselho do sindicato e dos representantes, é que falta material, aí chega em um local, falta em outro local, chega e vai tapando aqueles buracos. Então, é um período de transição tumultuado e que isso precisa ser resolvido. Mesmo porque, volto a repetir, a escala médica da maternidade Lourdes Nogueira, que está em execução, é até o dia 30 de abril. Perfeito, estamos conversando aqui no Jornal da FAM com o presidente do Conselho Regional de Medicina de Sergipe, o Dr. Gilvan Pinto. São exatamente 6h14. Doutor, o senhor bem mencionou esse ponto sobre os funcionários, né?
Outro ponto que foi mencionado sobre o resultado dessas inspeções foi que eles estariam trabalhando, alguns médicos, inclusive, sem carteira assinada, ali com uma escala sobrecarregada, estariam sobrecarregados e sem uma escala de horários definido. A secretaria informa, né, que uma comissão ela foi designada para acompanhar em loco todo esse processo de transição até o encerramento desse contrato que está previsto para o dia 30 deste mês. As duas entidades que participaram dessa inspeção não foram consultadas para que acompanhassem esse processo também, só para a gente entender de fato como é que isso está acontecendo e como é que a gente pode chegar lá no dia 30 sem a interrupção dos serviços que são essenciais aqui para a rede municipal de saúde. Foi uma atitude muito interessante de ter alguém da Secretaria de Saúde para acompanhar essa transição e ver realmente o que está acontecendo na maternidade. Isso é uma atitude muito importante da secretária, mas isso não basta. É preciso definir quem vai estar na escala a partir de 1º de maio, para não causar um colapso no atendimento na maternidade. Isso é preciso. Então, e o acompanhamento disso daí é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. O Conselho, ele vai e fiscaliza naquele momento e vê o que está adequado e não está. Agora, esse acompanhamento realmente é uma atitude interessante, mas é preciso essa definição urgente. O que é que vai acontecer com o corpo? E não é só o médico não, viu? São os auxiliares, são os enfermeiros, são todos os funcionários da instituição. Doutor Gilvan, o senhor falou sobre essas irregularidades em termos estruturais. Agora, em termos de serviços, o que é que vocês puderam observar? Vocês entendem que a equipe que está disponível na maternidade dá conta da demanda que é solicitada? Como é que vocês observaram essa situação? A escala médica, ontem, no momento da fiscalização, estava completa. Tínhamos 2 médicos nas unidades de UTI neonatal e a semi-intensiva neonatal, tínhamos 2 médicos. A escala da obstetrícia estava completa e da pediatria também, no momento da fiscalização. Mas a enfermagem não. O nível técnico da enfermagem, que é que toca o dia a dia do hospital, não. Já com falta de repercutindo no funcionamento da unidade. Então, é um problema global, né? Não é só de médico, não. Perfeito, doutor. Em relação a essa alegação, é claro, a secretaria coloca, então, a responsabilidade sobre esse repasse de recursos financeiros, realmente o pagamento dos funcionários, é um instituto que faz a gestão. Vocês têm mantido algum tipo de contato com o instituto ou isso se dá através da secretaria? Porque a pasta da saúde traz essa informação de que os valores foram repassados, né? Foram repassados mais de 25 milhões, sendo mais de 6 milhões e 200 mil reais apenas neste mês de abril, para garantir o pleno funcionamento da unidade. Mas, como o senhor bem menciona, faltam alguns insumos básicos para que esse serviço aconteça dentro da regularidade. Esse tipo de ação é uma ação administrativa. Eu pago e eu fiscalizo se estão executando ou não. Aí o Conselho não entra, né? O Conselho entra naquilo que vai interferir no ato médico e que vai causar danos à população e ao médico. Porque tudo que causa dano ao médico automaticamente causa à população, porque leva à desassistência. A semana passada também faltou o DIU, mas chegou em seguida o DIU. Então, a causa da desassistência interfere no desfecho dos pacientes. Quando você não lava a mão adequadamente, você vai causar o quê? Infecção. Infecção é o quê? Uso de antibiótico. Mais período de internamento hospitalar, podendo chegar à gravidade ou não. Simplesmente por falta de higienização de mãos. Esse é um exemplo. Então, a parte de contrato, de dinheiro, quanto paga, quanto que não paga, aí é a parte da iniciativa da Secretaria. Agora, a condição de trabalho, para não levar a risco o médico e a população, nós estamos atuando. E isso precisa ser corrigido. Independente disso tudo, volto a frisar, é preciso que
alguém da prefeitura defina o que é que vai acontecer com essas pessoas que estão trabalhando lá hoje, né? Ou eles esperam que essas pessoas que não têm definição do que vai acontecer dia 1º de maio vão continuar sem emprego, sem procurar emprego em outros lugares. E aí você vai causar o quê? Um colapso de escala. Um colapso de escala. E isso vai interferir onde? No atendimento. Uma sobrecarga de trabalho Aí, também, né, doutor Gilvan? E aí, quando o Conselho chega nessas unidades e reiteradamente observa o risco que a população e o médico sofrem, faz interdição ética, acham ruim. Aí entram com ação na justiça para desinterditar, né? Muitas vezes conseguem, mas quem paga é a população. Gilvan, tá prevista para acontecer uma reunião na próxima terça-feira do Sindmed, que convocou também os médicos para participar. O que é que o senhor pode falar sobre o que vai ser discutido nessa reunião? A parte do sindicato, ele cuida muito da parte vínculo empregatício, né? Eles observam segurança de trabalho, como a gente observa, mas eles focam muito na parte de vínculo empregatício, como esses médicos estão trabalhando, como que vão continuar. Então, o que vai ser discutido vai depender muito da atitude da prefeitura de hoje para terça-feira. Isso é o que vai conduzir essa assembleia dos médicos e do sindicato. Outra coisa, nenhum médico que trabalha na maternidade tem carteira assinada. Nenhum médico tem carteira assinada. É um tipo de contrato que nem pessoa jurídica é. Perfeito, doutor. Em relação a essa situação que o senhor relatou aqui, após a realização dessa inspeção, a secretaria entrou em contato com o CRM ou o sindicato para talvez fazer alguma tratativa, participar dessa reunião também para discutir esses pontos. A preocupação de vocês, como o senhor mencionou aqui, é claro, é essa manutenção da escala para que não haja interrupção do serviço, certo? Isso, mesmo porque, por exemplo, eticamente, o profissional não pode sair do plantão sem um substituto. Então, pergunta-se, o que vai acontecer com o plantonista do dia 30? Vai ficar de plantão indefinidamente até se ter uma escala? Porque é uma situação insustentável, não é? Uma atitude da prefeitura, que nós recebemos ontem no Conselho, foi já um documento mostrando isso que vocês estão falando, que a prefeitura acompanhará de dentro da maternidade esse período de transição. Terá um representante da Secretaria Municipal dentro da maternidade para ver o que está acontecendo. Então, já é um passo, mas o que volta a chamar a atenção é que a escala do mês seguinte não se sabe se existe, se vai ser mantida, se vem gente nova, ninguém sabe. E o médico que está de plantão não vai ficar de plantão indefinidamente sem saber quem é que vai substituir ele. Pois é, são 6h23. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o presidente do Conselho Regional de Medicina de Sergipe, o doutor Gilvan Pinto, que, é claro, está trazendo um panorama destrinchando esse resultado dessas duas últimas inspeções realizadas na maternidade Lourdes Nogueira, expressando a preocupação, é claro, com o encerramento desse contrato com o instituto que faz a gestão da unidade, previsto para o dia 30 deste mês, e como é que vai ficar a situação de escala de plantão dos médicos que trabalham na unidade diante dessa indefinição, é claro, do que é que vai acontecer até lá. O que chama mais atenção é que essa é a terceira inspeção, como você frisou e como o doutor Gilvan também, e a situação, como ele mesmo disse, o cenário está piorando. E a gente se preocupa porque o serviço ele segue sendo realizado, e mesmo com essa iminência do fim do contrato, um objetivo de que o Conselho esteja nessa fiscalização para que não haja uma interrupção do serviço, mas que também o serviço esteja em continuidade e com qualidade, para que a população seja bem atendida. Quem vai participar com a gente, Magna Santana? Magna Santana, a sua pergunta ao doutor Gilvan, Magna. Fique à vontade. Obrigada, Lari e João. Bom dia, doutor Gilvan Pinto. Mais uma vez, uma satisfação tê-lo conosco. E o trabalho que o CRM, junto com sindicato e também Ministério Público tem feito tem sido muito importante. A gente tem observado muito isso
que graças a essas ações, essas intervenções, inspeções, tem trazido aí um resultado e à tona muitas queixas que a população faz, mas muitas vezes ela não é ouvida. Então, quando as entidades, né, de classe ou órgãos assim, de controle fazem, parece que aí as coisas podem andar e mudar a realidade. Eu lhe pergunto, doutor Gilvan, em relação a esse caso específico até da Lourdes Nogueira, a empresa ela emitiu uma nota informando que mantém o serviço, o atendimento de urgência e emergência, mas pelo visto está diferente do que vocês aí constataram. Ou seja, o que é que está acontecendo? Será que a Secretaria, né, de Saúde, nessa conversa, pelo menos inicial, o senhor poderia nos dizer, não percebeu isso que o Conselho e o sindicato perceberam? Porque não é de agora, desde o primeiro momento que a gente sempre vem ouvindo ruído nessa prestação. Agora, né? Antes não, dizia que era um serviço aí de excelência. E aí também não tivemos queixas em relação à população usuária do serviço. Mas de agora, quando houve o anúncio de interrupção e atraso de pagamento, tudo isso veio à tona. Então, não houve antes, por parte da Secretaria, de ter percebido isso e ter agido, é o meu questionamento ao senhor. E sobre as outras inspeções, eu mudo um pouco, saindo da questão dessa maternidade para outras inspeções que vocês também fizeram, lá no Hospital da Criança e também junto com o Ministério Público, e também perceberam alguns problemas, e nós temos aí já a sazonalidade das síndromes gripais, esses problemas podem vir, e vocês já estão se antecipando. Eu queria também falar sobre isso, pontuar esse questionamento e esse outro, doutor Gilvan. Bom, o primeiro ponto é sobre ainda a Lourdes Nogueira. Esse período de transição precisa de uma correção de rumo, de acompanhamento, né? Para evitar que essas distorções aconteçam e para que a definição do que vai acontecer com quem já trabalha lá seja tomada o quanto antes. Esse é o primeiro aspecto. Deixar de faltar, interromper essa questão de falta de materiais, de higiene, por exemplo, na maternidade, e definir o rumo desse povo que está trabalhando lá, desse pessoal. Então, são 2 pontos. Em relação, então, um gerenciamento de crise no período de transição que poderia ser evitado. Poderia não estar acontecendo isso que está acontecendo agora. Bom, mas já que está acontecendo, quais as medidas que precisam ser tomadas? Precisa de atitude agora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto. Fiscalizamos o Hospital da Criança e constatamos que foi disponibilizado uma área externa para atendimento de crianças com 17 leitos. Esses leitos não têm saída para oxigênio no momento, porque, segundo a gestão, os pacientes críticos que chegarem, as crianças que precisarem de oxigênio, ficariam atendidos na observação interna do hospital infantil, e os outros casos, que seriam hidratação, gastroenterite, outras coisas, ficariam na área externa. E, se for preciso, colocariam oxigênio na área externa também. Então, alguma coisa, providência foi tomada. Observamos também ainda no hospital infantil que no período de sazonalidade do ano passado não tinha a sala de estabilização. Hoje nós observamos a sala de estabilização com 2 leitos. Onde era a sala do paciente crítico, virou uma semi-intensiva com 5 leitos e tem um isolamento para pacientes nessa área da semi-intensiva, que desde o ano passado ficou de se colocar apenas um vidro grande na parede que dá acesso à sala para que os médicos visualizem a criança lá dentro do isolamento, mas até hoje isso não foi feito. Uma coisa simples. E, por exemplo, nesse isolamento da semi-intensiva não pode ficar paciente grave, porque o médico não consegue ver o paciente de fora, sem entrar no ambiente para ver. É uma coisa grave e muito simples de resolver. Outra coisa que ainda falta no Hospital da Criança
é o catéter de alto fluxo, ele está acoplado a um aparelhinho que não custa caro, e que a oferta de oxigênio para a criança que precisa de oxigênio é mais segura com esse catéter de alto fluxo e evita, muitas vezes, que a criança seja entubada nos casos de bronquiolite. São coisas pequenas que é fácil de resolver, mas desde o ano passado também esse catéter não chega e nem desde o ano passado esse isolamento se resolve o problema de colocar um vidro na parede. No demais, no hospital infantil não foi observado aumento de situações mais críticas. Não foi observado, né? Uma coisa que nós observamos no hospital infantil, que não é só no hospital infantil, isso está se lastreando para todo o estado, é a falta de pediatra nos plantões. Os médicos que atendem pediatria são clínicos que têm alguma afinidade ou alguma experiência com pediatria, mas não são pediatras. Não são pediatras. Isso é uma coisa que também interfere pode interferir no desfecho, na evolução do quadro clínico. O pediatra ele faz 3 anos de especialidade em pediatria e depois faz mais 2 anos em neonato. São 5 anos para quem faz neonatologia. Isso não quer dizer que os clínicos não estejam capacitados, mas seria interessante que nesses plantões, por exemplo, em socorro, os plantões que tem da pediatria, são compostos só por clínico. Você não tem nenhuma mesclagem na escala de um clínico e um pediatra para que um desse suporte ao outro. Em socorro, nós não observamos isso, né? Aliás, em socorro, outro problema grave, né? É um hospital porta aberta. Foi exame da fiscalização sexta-feira passada, um hospital porta aberta. E na escala de cirurgia, tinha apenas um cirurgião de plantão na sexta-feira, na escala toda. Ou seja, é um hospital de porta aberta que não tem cirurgião de plantão, e às vezes ainda falta médico na neonato ou na obstetrícia. E aí o plantão fica restrito. E aí essas parturientes são encaminhadas para outros locais, sobrecarregando outros locais. Isso que é a fiscalização de socorro. Ainda em relação à questão do atendimento à criança, da fiscalização, foi feita a fiscalização no centro de atendimento ao paciente com quadro gripal. Seria um tipo a proposta seria um tipo talvez de triagem, não sei, da coroa do meio. O que observamos na fiscalização? Quando você chega, primeira coisa, não tem nenhuma segurança no local. Você tem uma médica de plantão, uma médica das 7 às 13, enfermeiro, um funcionário da farmácia, um funcionário do atendimento, e não tinha nem segurança nesse local. Tinha uma sala para procedimento de 2 leitos só nesse local. Então, vimos um carro com material de ressuscitação, com falta de medicamentos, vimos que não tinha um aparelho chamado DEA, que é um desfibrilador portátil, na unidade, vimos que tubo de intubação em criança e adulto era um de cada tamanho só, ou seja, se chegar um paciente lá que entrar, porque é porta aberta, e precisar de um atendimento mais urgente, e complica o atendimento, né? Porque a gente tem que lembrar que porta aberta, não é para atender paciente crítico, mas o paciente vai para onde estiver mais perto, né? O paciente vai para onde estiver mais perto. Ou seja, mas são problemas pequenos e que não são difíceis de resolver. Agora precisa de ter atuação para que isso se resolva logo, porque apesar de serem problemas pequenos, eles podem se agravar. E quando se agrava, muitas vezes se perde a oportunidade de salvar vidas, né? Ok, doutor Gilvan, obrigado por sua participação, obrigado também por trazer todos esses esclarecimentos voltados aí ao serviço na maternidade Lourdes Nogueira, importante assunto que o Jornal da Fam vai continuar acompanhando, com certeza, principalmente até o final deste mês, que é quando encerra o contrato com o INTS. A gente pede também, doutor Gilvan, que a cada informação nova, qualquer atualização que a gente possa repercutir aqui no Jornal da Fam, como também no nosso portal famf1.com.br, que o senhor entre em contato, compartilhe essa informação para que, é claro, a gente consiga assegurar a tranquilidade da população de que os serviços não serão interrompidos, é isso que a gente espera.
Muito obrigado a vocês pela oportunidade de prestar esses esclarecimentos. A gente que agradece. Conversamos, portanto, com o presidente do Conselho Regional de Medicina daqui de Sergipe, o Dr. Gilvan Pinto Monteiro. Larissa Galdense.